Olá, eu sou Lindomar Araújo, eu sou professor de artes cênicas na Prefeitura do Rio e trabalho ainda hoje com as tecnologias digitais e eu estou aqui exatamente para falar sobre isso. Como eu, ao longo do tempo que eu trabalho na Prefeitura do Rio, eu venho articulando com as mídias digitais e também falar um pouco dos lugares que eu trabalhei, que eu pude fazer sala ambiente, né? Utilizar sala ambiente, espaços assim ambientados das salas de aula. Bem, inicialmente eu queria falar da importância que tem a formação continuada na Prefeitura do Rio. Quando eu entrei na Prefeitura, em 2003, foi, foi fundamental, porque me deu direções para eu caminhar nesse campo tão desafiador que é a sala de aula, né? Essa sala de aula regular, vamos dizer assim. Então, logo que eu entrei, eu encontrei o primeiro desafio. Foi me deparar com uma sala cheia de alunos, né? Mais de 30 alunos, carteiras, cadeiras, e aplicar aqueles procedimentos das artes cênicas, que são os jogos teatrais, as coreografias, trabalhar com encenação, leitura de texto que exige um pouco de silêncio, mas eu já tinha uma certa experiência, mas que no município é muito específica. Trabalho com crianças menores, então ali era o primeiro desafio como trabalhar as artes cênicas naquele espaço e com aquelas crianças. E o segundo desafio era alinhar aqueles procedimentos práticos das artes cênicas com o que era demandado dos procedimentos curriculares, relativos à avaliação, a preenchimento de relatórios. Então, assim, aquela, entre aspas, burocracia, né, dos diários de classe. Então, esses dois desafios foram iniciais, assim. Então, né, então, hoje eu já tenho a dimensão de que a rede de ensino municipal ela tem mais de 1.500 escolas e cada uma delas tem a sua especificidade, tem uma dinâmica própria. Então, isso é importante a gente levar em conta. Quando eu entrei em 2003, entrei para a Escola Municipal Rosária Trota, em Campo Grande, na Nona CRE, uma escola que ainda tenho muita estima por ela, pelas pessoas que ainda estão lá, que trabalharam comigo. Inicialmente, eu trabalhava na sala regular, logo no início, né, nos primeiros meses. Então lá, quando eu entrava na sala e com os alunos a gente arrastava as carteiras ou desenvolvia jogos teatrais ou fazia coreografia, fazia leitura de texto, fazia roda, né? E na roda a gente desenvolvia algumas coisas dos jogos. Só que lá tinha um certo barulho, né? Porque era numa praça e tem trânsito de carro. Com isso, eu fui buscando, junto com a direção, um lugar onde eu pudesse trabalhar. Nesse período, houve uma formação grande da SME em artes cênicas, em teatro, na Unirio, uma parceria da Prefeitura com a Unirio, em que a gente trabalhou várias técnicas com vários profissionais de renome, que vieram da USP e de outras universidades, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da própria Unirio. Nesse momento, o Dr. Marcos Bulhões deu uma oficina para a gente abordando a questão do aluno encenador. Nesse momento desse curso, eu comecei a introduzir isso nas minhas aulas, que era trabalhar por equipe teatral. E aí isso foi dando certo, porque a gente trabalhava por microprojetos dentro das aulas. E isso era muito bom, porque cada um se identificava com uma determinada linguagem para além do teatro, né? Às vezes tinha mais habilidade com desenho, com a música, ou com o próprio teatro mesmo, com a dramatização, ou fazer cenários e outras técnicas artísticas. Então, a gente, a partir de uma temática ou de uma leitura de um texto teatral, a gente dividia a equipe teatral entre os alunos e ia desenvolvendo aquele projeto. Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque a partir daí a gente passava a utilizar os outros espaços da escola.
não precisava ficar exatamente dentro da sala de aula, todos fazendo a mesma dinâmica, a mesma prática, vamos dizer assim, né? Então, todos adquiriam a sua própria responsabilidade de desenvolver um determinado trabalho, vamos dizer assim, né? Então, esse caminho foi bom para mim porque eu fui descobrindo, por exemplo, o aluno que precisava trabalhar, fazer pesquisa na internet, começava a ir para o laboratório, aquele que precisava editar músicas, fazer sonoplastia, de pegar alguns trechos de música e editar, também ia para o laboratório de informática. Então, o laboratório de informática começou a ser bastante utilizado, a biblioteca também, para a gente trabalhar alguns textos e agregar a nossa pesquisa para trabalhar texto teatral. A sala de vídeo a gente utilizava para fazer os ensaios, isso no horário da aula. Então era bem assim dinâmico, porque eu ficava indo nos espaços e a gente trabalhava dessa forma. Então, o processo de projeto por equipe teatral, de forma colaborativa, me possibilitou descobrir ambientes dentro da escola que pudesse também dinamizar a aula, né? Nesse momento, na Rosária Trota, a gente estava naquele momento do SEST, que a gente trabalhava por ciclo de formação e existia o SEST do aluno, Centro de Estudo do Aluno, Centro de Estudo do Professor, e aí eu comecei a desenvolver nesses espaços-tempo de aprendizagem do professor e do aluno, a ampliar, esgarçar a aula, a própria aula que a gente tinha, que era trabalhado com esses elementos à parte, né, que se juntavam para fazer o nosso projeto de aula. Então, dessa forma, a gente começou a se apropriar dos espaços da escola. Com isso, eu comecei a articular com a coordenadora esses espaços do SEST para ampliar, para esgarçar o nosso tempo de aula, né? Porque a gente precisava para fazer mais pesquisa, para ensaiar, para... Então, a partir daí, nesses SESTs do professor, a gente também fazia estudos com as escolas próximas, porque a nossa escola era polo. E a gente começou a trazer os professores para dialogar sobre o que eu fazia ali na escola. E desse diálogo surgiu a possibilidade, eles se interessaram pelo que eu fazia e a gente criou um projeto que os alunos das outras escolas começaram a participar de uma proposta que eu tive, que se tornou um projeto integrado de escolas e integrado entre as turmas que eu trabalhava, que se chamou Alô, Alô, Chacrinha, e que teve como culminância um espetáculo na Lona Cultural Elza Osborne, e assim teve alunos de algumas escolas do entorno da nossa escola, né? Teve alunos de arte cênica das turmas que eu trabalhava, e foi um projeto grandioso. Daquele projeto, eu também escrevi uma monografia que ganhou um prêmio Anísio Teixeira e foi muito interessante. Para esse projeto, o Alô Alô Chacrinha, as mídias foram utilizadas para registro, para pesquisa mesmo do trabalho nas redes sociais, na avaliação do processo do trabalho, na edição de músicas. Enfim, foi uma experiência ótima que eu consegui ver outros caminhos utilizando as mídias digitais. Em 2009, quando eu pedi a minha remoção aqui para a primeira CREA, onde eu estou hoje, eu trabalhei na Escola Municipal Portugal e na Escola Municipal Tiaciata, né? Uma e depois a outra. E nessas duas escolas não tinha sala ambiente. Eu percebi que ela tinha auditório. Obviamente, eu fui trabalhar no auditório. No entanto, o auditório era muito utilizado para reuniões da CRE, reuniões de outros acontecimentos que eu não podia utilizar às vezes, né? Então eu também utilizava outros espaços além da sala de aula. Mas na escola Tia Ciata eu utilizava o auditório, a sala de artes visuais que tinha um espaço maravilhoso, central, assim, que a gente fazia dinâmica, eu fazia dinâmica com as crianças. As duas escolas eram de primeiro segmento. Então, a dinâmica era puxada, porque diferente, né? O diálogo é intenso, porque você precisa manter eles
em ação, senão a gente dispersa muito rápido, né? Então, depois, em 2010, teve a proposta de criação dos ginásios Carioca. Em 2011, eu fui trabalhar no ginásio Carioca Orsina da Fonseca, que era um ginásio experimental, e lá cada professor tinha a sua sala ambiente, tinha a sua sala própria, onde recebia os alunos, e aí você ambientava. E eu, como era professor de arte cênica, ambientei minha sala como de arte cênica, só que não só de arte cênica, que eu também trabalhava projeto de vida e trabalhava eletivas. Então, em artes cênicas eu trabalhava o teatro especificamente, e em projeto de vida eu trabalhava com vários temas da atualidade, falando sobre as perspectivas que os alunos tinham. E na disciplina eletiva eu trabalhava blogs, né? Então, ali dentro da sala, a temática especificamente não era só artes cênicas, não era só teatro, mas tinha máscaras, palavras, palavras-chave do teatro, né? Várias palavras penduradas que a gente construía junto, desenhava, recortava, fazia móveis sobre isso, e o mural, tinham 3 murais, na verdade, um para cada disciplina que eu lecionava. Então era uma sala ambiente nesse sentido. E era uma sala grande. Tinha uma parte que tinha carteiras com um quadro, e tinha outra parte que também tinha quadro, mas assim, um espaço vazio. Então era bem interessante a sala. Eu tive essa possibilidade. E além desse espaço bom, a gente também tinha uns carrinhos, 2 carros equipados com notebooks. Então ali permitia que a gente trabalhasse os blogs e também pesquisasse na aula de teatro, na aula de projeto de vida. Então, naquele momento, naquele ano de 2011, no ginásio Orsina da Fonseca, as aulas elas se misturavam, se integravam. Então, assim, eu fiz bastante coisa lá. A gente escreveu artigos, os alunos escreveram artigos, os professores ganharam prêmios, eu ganhei prêmio, também ganhei tablet, os alunos ganharam tablet. Foi bem interessante. Por exemplo, uma experiência que eu tenho de lá foi quando a gente construiu HQs. Teve um projeto que eu montei com eles, montamos juntos, né, de construção de HQs. Isso acontecia da seguinte forma: por exemplo, as histórias partiam das temáticas trabalhadas em projeto de vida, que eram temas diversos que a gente trabalhava, e isso reverberava nas aulas de teatro. Quando a gente discutia os jogos teatrais, botava na roda, em debate, dramatizava aquelas questões, e também a gente trazia para desenvolver os HQs, as tirinhas de HQs, a gente trazia as histórias de teatro também. O que estava trabalhando em teatro, por exemplo, a gente trabalhou em tirinhas, trabalhou Édipo, trabalhou o teatro de catequese, que no 7º ano a gente trabalhou teatro de catequese. Então, era um jogo de construção de conhecimento com os alunos, né? Os alunos não era tão fragmentado. E, ao mesmo tempo, tudo isso era motivo de postagem nos blogs que a gente fazia, construía na eletiva de blogs. Então, tudo ali era motivo de ambientação da sala e era uma construção de conhecimento constante. Foi um momento muito rico, interessantíssimo. No ano de 2012, aí eu fui convidado para dirigir o ginásio que estava sendo criado, o ginásio carioca André Urani, na Gávea, próximo à Rocinha. Então, é o ginásio que se transformaria no GENT, Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais. Então, a gente inaugurou ele. Então, foi muito boa essa experiência. Gostei muito, mas só que assim, eu queria dar aula, né? Então, eu deixei aquela direção e vim para perto de casa novamente. Fui para o ginásio que estava sendo inaugurado, o ginásio de artes, lá no Porto. O Porto Maravilha estava se transformando e inaugurar o mar, e ao lado do mar inaugurar na Escola Vicente Licínio um ginásio de arte, ginásio Vicente Licínio Cardoso, ginásio de artes visuais. Então, como eu tinha uma experiência, contribuir para a construção da disciplina projeto de vida
fui lá para ajudar a implementar essa disciplina no ginásio que estava sendo inaugurado. Lá, no projeto de vida, eu comecei a trabalhar teatro e projeto de vida. Não tinha exatamente uma sala ambiente, mas a gente explorava todos os espaços possíveis do ginásio. E outra coisa, a gente ia muito para a rua, porque estava acontecendo uma transformação no Porto Maravilha. Então, o que que a gente fez? A gente ia discutir aquela revitalização do lugar, aquela gentrificação também que ocorria paralelamente e a mudança do espaço do entorno. Lá, nesse ginásio, tinham 9 ateliês, que depois passaram para 6. E dentre esses ateliês tinha um ateliê de mídias, chamado Ateliês Outras Mídias, que depois eu assumi. Assumindo esse ateliê, eu trabalhava projeto de vida, teatro e projeto de vida, e no ateliê de mídias eu trabalhava integrando esse trabalho cruzado de teatro e projeto de vida. Na minha percepção de construção de conhecimento, não há exatamente uma fronteira entre essas linguagens. Eu acho que o conhecimento vai criando a necessidade de utilização das mídias, do computador, do celular, do data show. Então, a necessidade ela vai surgindo. Lá na Vicente Licínio, a gente fez muitos vídeos. Tem o blog de projeto de vida que dá para ver os trabalhos que a gente fez, o blog do Ateliê de Outras Mídias, com os projetos também realizados. No momento em que a gente alia teatro e projeto de vida lá na Vicente Licínio, e faço meu mestrado nesse espaço, e é interessante que nesse processo de investigação a gente apresenta um trabalho nas turmas sobre a questão da mulher, falando sobre os abusos que sofre a mulher. A gente vai de sala em sala apresentando teatro e imagem, né? O teatro oprimido de Boal. E também a gente desenvolve outros trabalhos que a gente também acaba apresentando no mar. A gente leva para o mar e apresenta para os visitantes. Lá no mar estava sendo apresentada uma exposição chamada de Jaguataporã. Os alunos se apresentaram ocupando todo o espaço e aí as pessoas que estavam vendo a exposição podiam fazer perguntas. Logo que terminava a intervenção cênica, as pessoas faziam perguntas. A gente ia fazer 2 apresentações, nós fizemos 3, porque eles gostaram muito, pediram para repetir. Então, foi bem interessante esse dia. Então, mas o processo foi mais interessante porque a discussão a gente apresentou também na feira cultural que teve na escola. Então, o processo de teatro e projeto de vida acabou se integrando ao ateliê de outras mídias, pela necessidade também dos registros que a gente tinha que fazer, da questão da edição de música. Então, ali, esses conhecimentos começaram a se integrar para a produção do espetáculo, né? Entre aspas, espetáculo, né? Para a produção do produto que a gente queria que acontecesse, né? Do produto artístico. Penso que as tecnologias digitais elas precisam estar a serviço do nosso trabalho pedagógico, assim, do processo educacional. A gente traça um caminho e aquele caminho ela vai sendo colocada. É sempre bom a gente ter aonde a gente quer chegar, porque elas podem facilitar esse caminho. Eu acredito que as tecnologias digitais facilitam o processo de aprendizagem e podem também facilitar o processo de ensino dessa relação professor-aluno, porque hoje a gente não vive sem o acesso ao celular, sem a conexão com as redes sociais, essa interatividade que está presente constantemente na nossa vida, né? Então é isso. Eu venho nesse percurso assim, de utilização das mídias sociais e a questão do espaço, da sala ambiente. Eu não acredito que seja interessante que cada escola tenha uma sala ambiente, é mais que a gente entenda que é possível se apropriar daqueles espaços que não estão sendo utilizados.
principalmente o professor de arte, o professor de artes cênicas também, principalmente, né? Porque não precisa de tantos materiais pesados como carteiras, mesas, armários. Eu acho que o espaço vazio, o espaço livre, não sendo utilizado, pode ser do professor de artes cênicas, porque basta ter um silêncio e o espaço vazio que a gente faz acontecer várias coisas. Claro que ele precisa estar limpo, né? Precisa estar cuidado. E assim, esse cuidado a gente pode ir solicitando e mantendo ele cada vez melhor. Queria chamar atenção para uma coisa que é a autorização de imagem. Todas as escolas hoje, já há algum tempo, colocam na sua matrícula a autorização de imagem do aluno, o responsável assina. Então, é importante que o professor veja lá quais alunos têm autorização de imagem, porque isso possibilita você fazer esses vídeos, de repente postar, sempre avisando, né? Vamos lá, vamos fazer com a autorização do aluno, né? Afinal, ele precisa saber e dar essa autorização, mesmo que esteja assinado pelo responsável. É importante essa relação, porque existe uma coparticipação aí, né? Essa autorização pode facilitar ainda mais o processo de abertura de blog, você colocar o que você está fazendo nas redes sociais, de uma forma pedagógica, obviamente, né? E isso ajuda nos registros. Esses registros que são colocados nas redes sociais possibilitam que o professor também crie uma narrativa sobre o conhecimento que está sendo construído. Isso é muito interessante. Assim, para fechar, eu acredito que os projetos que a gente desenvolve nas escolas precisam de parcerias. É muito raro você criar um projeto sozinho. Eu não acredito nisso. Mas talvez seja possível, mas eu não acredito. Eu acho que a parceria ela é fundamental. Todos os projetos que eu criei desde 2003, quando eu entrei na prefeitura, eu criei com parceria da direção, da coordenação pedagógica, dos colegas professores que cedia tempo, ou então entrava mesmo para trabalhar as temáticas dos projetos. Então, assim, a parceria é fundamental. Uma outra coisa é a questão do registro. A gente tem que registrar tudo que a gente está fazendo, seja na mão, seja na fotografia, seja em vídeo, registrar. Mesmo que você não poste, registra, porque aquilo ali vai ajudar muito na sua autoavaliação, na avaliação do seu processo, da sua caminhada. Então, registrar é fundamental, é muito importante o registro na nossa profissão, que requer o tempo inteiro uma análise, uma reflexão, que você se debruce sobre sua própria prática, né? Então, o registro é muito importante, a análise do registro, né? Uma outra coisa que é importante, a terceira coisa, é a formação continuada. Às vezes a gente acha que aquela formação, aquela oficina ou aquele tema que está sendo oferecido não tem a ver com a gente, mas sempre tem a ver. Eu já fiz várias oficinas de formação continuada que a prefeitura ofereceu, e quando eu ia, tinha sempre alguma coisa que estava relacionada com as artes cênicas, com a minha prática. Então, assim, por exemplo, eu fiz a formação de adolescentes multiplicadores, eu acho que era esse o nome. Foi muito interessante, porque aquilo ali veio para dentro da minha prática de professor de teatro. E depois a gente fez, a partir desse olhar que eu tive sobre a questão da, da saúde, das drogas, discutir essa temática com os adolescentes, discutir temáticas da adolescência, a gente passou a participar do Tirando a Droga de Cena e de outros concursos, né, de outros projetos que a prefeitura propõe, que são muito importantes, são valiosíssimos. E a última coisa que eu quero falar é sobre os dispositivos digitais. A gente precisa se apropriar deles. Se apropriar é porque assim, a escola recebe notebooks, recebe tablet, recebe outros e compra também, compra máquina fotográfica. E às vezes tem máquina fotográfica que nunca foi utilizada.
além do celular, a gente pode utilizar a máquina fotográfica, a gente pode utilizar os data shows para fazer arte, para interferir na nossa prática. Então, esses dispositivos digitais que a escola tem, a gente precisa saber o que ela tem e utilizar. Utilizar porque depois fica obsoleto. Então, a gente precisa se apropriar do que a escola oferece e não ficar lá guardado, né? Então, data show, como eu já falei, né? Data show, tablet, máquina fotográfica, máquina de filmar. Muita gente não usa mais máquina de filmar. E como que ela pode ser usada? Os alunos conhecem, esses alunos de agora conhecem uma máquina filmadora. Isso é conhecimento, né? Então, é importante educar para as mídias e se apropriar desse material que a escola tem. Então é isso. Eu espero estar ajudando com esse meu depoimento, tá bom? Muito obrigado, muita paz para todos.